Grande Daltinho, meu irmão das humanas. Olha aí o querido, baita aula, hein? Vamos lá. Bom, moçada, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Estamos aqui para Floripa, Santa Catarina, Brasil, Mundo, direto das antenas da NSC. Santa Catarina é a casa da NSC, da piazada lá de Mafra, dos guris e gurias do Oeste e também dos rapazes e raparigas de Floripa, não é verdade? Então vamos começar a nossa aula, mas antes eu queria dar algumas dicas para vocês. Vamos lá? Primeiramente, você está preparado para a maratona que vai enfrentar lá na prova do Enem? São 90 questões e estas 90 questões você tem que estar leve, porque vai exigir muito das questões cognitivas. De que forma? As provas tradicionais cobram muito conceito, então não é verdadeiro ou falso. O Enem vai exigir que você mobilize elementos para compreender fenômenos, elementos para enfrentar situações problema, que são aquelas habilidades e competências exigidas pela prova do Enem. Tudo bem? Então veja, é uma semana que você deve seguir mais leve, se preocupar sim em praticar as questões, mas indo passo a passo. Tudo bem? Outro tópico importante da prova do Enem são os temas. Em geografia, que é a minha área, nós temos vários temas importantes, de meio ambiente à globalização. As questões de geologia, atmosfera também aparecem. Geografia urbana, vamos aqui avançando. Opa, foi. Geografia urbana, globalização são temas também muito presentes. Veja só, vamos começar aqui então pensando nos tópicos mais importantes para a sua maratona. Vamos à primeira questão falando das competências que vão te exigir. Compreender fenômenos, dominar linguagens, elaborar propostas, construir argumentação e enfrentar situações problema. Bom, a prova traz essa nova roupagem desde que ela foi criada, essa nova perspectiva. Vou chamar a sua atenção para dois tópicos importantes. Duas competências que as humanas trabalham muito. Compreender fenômenos, fenômenos naturais, processos históricos e geográficos, o impacto das novas tecnologias no cotidiano. Segundo, enfrentar situações problema, selecionar, organizar, relacionar, interpretar. Aqui vem o ponto-chave. Você vai terminar a primeira semana Enem cansado. Por quê? Porque é uma prova que exige muita interpretação. Então você tem que administrar muito bem o tempo. Qualquer prova, qualquer avaliação precisa administrar bem o tempo, é evidente. No Enem um pouco mais, pois é uma prova preparada para ver como que você administrou esse tempo diante de questões fáceis, médias, difíceis. Sim, elas são testadas. Então travou numa questão, esse gráfico está complexo, deixa para depois. Volte no final para realizá-la. Porque se ele é mais difícil, não vai impactar tanto na sua nota. Se você conseguiu gabaritar todas as fáceis, todas as médias. Tudo bem? Essa é uma dica importante. Vamos começar? Para mostrar como que a prova trabalha, eu trouxe aqui uma questão com uma das linguagens. Fique atento. Você tem várias competências exigidas, situações, problemas para enfrentar, mas com diferentes linguagens. E a minha proposta hoje aqui para você é mostrar isso. Quais são as diferentes linguagens que a prova do Enem explora? Vamos começar com uma delas? Veja, Enem 2017, um gráfico, um climograma. Uma prova tradicional perguntaria, que clima é este? Continental frio? Temperado continental? Aquela velha decoreba, que não é a cara do Enem. Vamos ver como que o Enem explorou essa temática? Vem comigo, olha só. Colocou o gráfico e colocou um mapa e perguntou, este gráfico remete a qual cidade do planeta? Bah, professor, aí é complexo. Não é não. Basta você mobilizar o seu conhecimento básico de atmosfera, aqueles conceitos que você explorou em sala, só que agora aplicando a diferentes linguagens. No caso aqui, a cartografia e a linguagem do gráfico. Vamos lá então? Veja só. Comando da questão. Essa é a dica inicial. Olhou a questão, olhou o mapa gráfico, antes de interpretar, antes de buscar o texto da questão, leia o comando. Pois o comando vai te levar à ideia central do texto. O comando da questão vai te levar ao gráfico, ao mapa, com um olhar mais preciso. Vem comigo e observe. As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima de qual cidade? Bah, professor, me pareceu complexo. Vá passo a passo. Olhe os elementos do gráfico. Um deles, temperatura,
que é a linha, que vou destacar agora em vermelho para você. Veja, dinâmica da temperatura. Logo abaixo temos os meses do ano. E eu tenho uma pergunta para você. Este climograma é do hemisfério norte ou do hemisfério sul? Bah, professor, como que eu vou saber? Olhe cada detalhe. Veja embaixo os meses do ano. Perceba que os meses com maior temperatura, que é a linha, são os meses de junho, julho e agosto. E os meses com menor temperatura, os meses de dezembro e janeiro. É aquele momento que o professor de geografia pira, quando aqui em Floripa ele coloca neve no pinheirinho de Natal em pleno solstício de verão. É verdade? É o professor de geografia surtando neve lá 25 de dezembro e toca na cabeça. Por quê? Porque é uma referência cultural do hemisfério norte. Então já sabemos que a questão se refere ao hemisfério norte. Assim, vamos fazer o seguinte? Já eliminamos duas possibilidades. Veja, exigiu alguma memorização, alguma decoreba? Não. Que você mobilize seus conhecimentos prévios e aplique a uma linguagem. Esse é o Enem. Por isso, qual é a grande dica para a semana final? Faça questões. Você estará revisando conceitos e, ao mesmo tempo, dominando as mais diferentes linguagens que a prova pode ofertar para você. Tá legal? Bom, professor, quero voltar ao gráfico porque eu preciso eliminar mais duas cidades e ficar com a alternativa correta. Então, volte ao gráfico comigo. Perceba que a temperatura, que está ali indicada à sua esquerda, a mais baixa fica próximo de menos 10 graus Celsius. É muito frio. Se é muito frio, será que poderia ser ali Mumbai uma cidade tropical? Uma cidade tropical com menos 10 temperatura? Não, né? Então sobraram duas. Babson, e agora? E agora lembre de novo do Papai Noel. Papai Noel, estamos falando da Lapônia, lá do extremo norte do planeta. Extremo norte do planeta, maior latitude, mais distante do Equador. Por isso, menores temperaturas. Então, professor, é Moscou, mas eu tenho dúvida sobre Barcelona. Não tem problema, vou tirar sua dúvida. Vem comigo aqui na questão. Então, as temperaturas remetem a qual cidade? Já eliminamos algumas, né? Aqui, eliminamos Cidade do Cabo, eliminamos outras cidades e ficamos com Moscou. Mas não poderia ser Barcelona, professor? Não. A letra D indica Barcelona, afetada por massas de ar seco. E se você voltar ao climograma comigo, perceberá que temos chuvas ao longo do ano, não muito elevadas. As chuvas são as colunas indicadas na legenda. Legal? E aí você lembrou do Papai Noel e acertou a questão Moscou. Veja, linguagens diferentes e agora vamos a mais uma questão de geografia física. Professor, eu gosto de geologia. Eu gosto de tectonismo, vulcanismo, mas como que a prova vai cobrar a geologia? Quais são as camadas da Terra? Quais são os tipos de rocha? Não. Ele vai cobrar de você, o Enem, como que você vai pegar estes conhecimentos prévios e aplicar agora uma outra linguagem. Neste caso, temos uma figura. Veja, uma figura com uns ossinhos ali e diz assim o comando da questão, que eu vou partir do comando. O esquema mostra depósitos. Depósitos já é uma informação interessante. Depósitos. Vem comigo. Em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Tá, quais são as possibilidades de rochas? Vamos ver? Olha só. Temos algumas possibilidades magmáticas, sedimentares e metamórficas. Bah, professor, eu não lembro das características de cada uma delas. Eu não sei se os fósseis estarão em alguma delas. Então vem comigo de novo. Vamos passo a passo? Estão ali os tipos de rochas. Magmática, metamórfica e sedimentar. Magmática lembra magma. Então, magma que resfriou, que chegou lá a 900, 1000, 1200 graus e resfriou. Será que uma rocha, pela consolidação de um magma a 1000 graus, preservaria os ossinhos, os fósseis? Item 1. 2. Rocha metamórfica lembra metamorfismo, ou seja, é uma rocha pré-existente que sofreu pressão e temperatura. Veja, é um conhecimento básico. Não perguntou sobre gnais, quartzito, tipos de rochas metamórficas. Apenas o conhecimento básico. Se é uma rocha que sofreu alta pressão e alta temperatura, será que os fósseis estariam preservados? Então fica sedimentar, professor. Sim, com mais uma indicação no desenho para você, na interpretação desta linguagem. Veja, está em camadas. As rochinhas estão em camadas. E camadas denota o quê? Depósito. Depósito. Depósito de camadas leva às rochas sedimentares. Então,
Eu acho que nós vamos chegar ao gabarito agora. Estamos falando em depósitos de fósseis de animais. Eliminamos as magmáticas e metamórficas. Professor, sobraram duas sedimentares. Esse é o horror da prova, não é verdade? O que nós vamos fazer agora, então? Nós vamos observar o que pode estar errado. Leia comigo a letra B. Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados, litificados com o restante dos sedimentos. Tá, sou soterrado sim, camadinhas, mas o que é litificado? Eu não lembro dessa expressão. Tudo bem, vem comigo na letra D. Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão. Erosão é retirada do material, erosão é desgaste, e nós estamos falando de depósito. Novamente, o comando da questão te indicando a resposta. Legal? Então ficamos com a letra D, né? Letra B, perdão, que a letra D tem o evento da erosão. Show? Vamos para mais uma então. Professor Dalton, nosso grande mestre das atualidades, que trabalha isso com tanta competência, chamou atenção para o caso do ano passado, Ucrânia. Professor, mas será que o caso Hamas-Israel aparece na prova? Claro que não. As questões são previamente testadas. Então são questões um pouco mais antigas, mas que pode trazer algum tema atual? Pode. Vou dar-lhes um exemplo. São Sebastião 2023, uma tragédia. Petrópolis 2022, outra tragédia. O que aconteceu? Os escorregamentos, os movimentos de massa mais populares, deslizamentos de terra. Aqui eu quero chamar a tua atenção para o comando novamente. Vá ao comando da questão primeiro, veja o que pede e volte para a linguagem, seja texto, figura, gráfico, o que for. Por quê? Porque aqui eu posso te induzir ao erro. Você na pressa, são 90 questões, olhou as imagens e foi para o gabarito. Vamos lá. E você leu de repente algumas informações. Quais? Olha comigo ali. Você está vendo que nesta questão, voltando aqui um pouquinho, olha só aqui, chegamos nela. Nós temos algumas possibilidades. Leia comigo a letra A. Especulação imobiliária associada à segregação socioespacial. O aluno que estuda a urbanização brasileira, o aluno que estuda esses impactos ambientais, socioambientais, ele vai olhar a figura e vai assinalar de imediato essa alternativa. Por quê? Porque ela explica esse fenômeno. O nosso país tem um grande déficit habitacional. Uma segregação socioespacial, onde as condições da sociedade desigual geram uma organização do espaço geográfico desigual. As pessoas vão para as encostas, vão para a margem de rio, por uma questão de segregação, de desigualdade. Então, professor, isso é uma das partes da explicação. Sim. Só que olha o seu erro, você na pressa não observou o comando da questão e você errou a questão. Observe. A ocorrência de movimento de massa na região do domínio morfoclimático dos mares de morros é recorrente no Brasil, quando em áreas urbanas costuma deixar um rastro de destruição e mortes. Professor, será que cai o caso de São Sebastião? Dificilmente. Mas quando o INEP está selecionando questões, eles vão ver agora que tinha uma questão lá sobre deslizamento de terra. E como o fato foi relevante este ano, pode aparecer em sua prova. Tá legal? Então veja comigo. Alguns elementos naturais potencializam esta ocorrência, que pode ser natural. Os deslizamentos também ocorrem onde não há moradia. Só que são potencializados pela ocupação humana. Mas o comando não está perguntando sobre a segregação, o comando não está perguntando sobre a falta de planejamento urbano ou o déficit habitacional, que compõem essas tragédias, lamentavelmente. Ele quer saber quais são os elementos naturais. E os elementos naturais não são a especulação imobiliária, nem a segregação socioespacial, nem o planejamento. Quais são os elementos naturais? Vem comigo. Nós temos aqui a possibilidade da letra C. Por que não a letra B? Os solos não são profundos. A imagem mostra que numa encosta o solo vai cedendo, vai escorregando na Mata Atlântica, porque é muito íngreme, muito inclinado o terreno. Eliminamos essa possibilidade. Não são bacias sedimentares, são escudos cristalinos, é um conhecimento prévio. E a letra C, terrenos com elevada declividade em áreas com solos rasos. Os solos rasos estão na figura que você tinha que interpretar. A elevada declividade também. Apenas elementos naturais. Legal? Mais uma dica importante. Bom, já que estou falando em cidade, agora vamos a uma questão com texto. Vamos lá? Veja. Professor, vou direto ao texto? Não, você vai ao comando. Pegou o comando da questão e diz assim: uma política governamental que contribui para viabilizar a função social da cidade, nos moldes indicados no texto.
Então eu vou agora, com o comando, fazer uma leitura dirigida para entender a ideia central do texto, que é o quê? Uma política para garantir a função social da cidade. Vamos ao texto? Veja só. Vamos aqui. O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Isto é, a cidade deve contemplar a todos. Opa, eu acho que eu achei aqui a palavra-chave. A cidade deve contemplar a todos, e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista. A tradição dos códigos de edificação, o uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto que a cidade não tem divisões. Então a cidade deve contemplar a todos. A cidade deve contemplar a todos. Então qual é a política governamental? Letra A. Qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. O bairro periférico é aquele que sofre mais essa segregação socioespacial. O bairro periférico é aquele que carece de iluminação, por vezes, saneamento, drenagem da água da chuva, elementos culturais. Então, o bairro periférico tem suas carências nesta segregação. Então, o Estado deve chegar lá, no sentido mais amplo da palavra Estado, sim, qualificando serviços públicos para todos. Eu acho que é essa, professor. Tudo bem, vamos à letra B para tirar dúvida. Implantação de centros comerciais em eixos rodoviários. Um eixo rodoviário ter comércio está atendendo a todos? É uma política governamental a implantação de centros comerciais exigidos para contemplar a todos? Não. C. Proibição de construções residenciais em áreas íngremes. Aqui, o professor Dalton bem lembrou, tem os distratores, aqueles para te distrair, para te fazer errar. Ah, professor, tem que proibir porque as pessoas não devem ocupar aquelas áreas. Elas já não podem ocupar legalmente. Elas ocupam por uma questão de segregação. Elas ocupam por uma questão de desigualdade. A lei ambiental já proíbe a ocupação de encostas com 45 graus ou mais, por exemplo. São áreas de preservação permanente. Mas não é uma escolha. É uma demanda de um país com esse elevado déficit habitacional. Então já é proibido ocupar. Vamos lá, pegadinha, fique ligado. Disseminação de equipamentos culturais em locais turísticos. Nós queremos elementos culturais em toda a comunidade. Nós queremos elementos culturais, né, da periferia ao centro. Nos pontos turísticos também, legal, Boi de Mamão em Floripa, por exemplo. Queremos, mas em todos os lugares, não apenas locais turísticos. E desregulamentação do setor imobiliário em áreas favelizadas. Muitas vezes sabemos que já é desregulamentado. Infelizmente, essas pessoas, novamente, por uma questão de desigualdade, vão ocupando os terrenos, né? Estas ocupações, muitas vezes, não têm qualquer regulamentação. O Estado não está presente nem para garantir a drenagem da água da chuva, quanto mais garantir os códigos de edificação que sejam seguros a estas pessoas, a estas famílias que vivem nesses locais. Então, o que queremos? A qualificação dos serviços públicos para todos, até aqueles muitas vezes esquecidos nos bairros periféricos. Legal? Essa é a prova de humanas, pessoal. Vamos lá. Bom, vamos para mais uma questão agora. Vou chamar a sua atenção para fecharmos agora, caminho final da nossa aula, globalização. Para falar de globalização, até vou avançar aqui para algumas figuras. Veja só. Globalização remete à ideia de redes e fluxos. Redes de negócio, redes de empresa, fluxo de mercadorias, fluxo de capital. Ou seja, a ideia de que vivemos numa aldeia global. Só que essa aldeia global tem muitas contradições. E quando trabalhamos globalização e migrações internacionais, o Enem adora mostrar que existem redes, existem fluxos. Para todos. Vivemos numa aldeia global. Quem? Aqueles que durante a pandemia não tinham acesso à internet para poder estudar? Aqueles que durante a pandemia não tinham acesso digital para poder trabalhar? Vítimas de uma exclusão digital que virou uma exclusão social? Então, cuidado. E a prova está aqui. Um tema atual. Veja, Estados Unidos vão receber 100 mil refugiados da Ucrânia. Pô, professor, que legal, né? São pessoas fugindo de guerra, são refugiados. Digno. 2022. No ano anterior, história por trás das chocantes imagens de agentes caçando imigrantes nos Estados Unidos, mostrando imigrantes haitianos chegando aos Estados Unidos, sendo recebidos a chibatadas, que a polícia americana disse que não era chibata, são tiras de couro. E aí? Está aí a globalização e suas contradições. É a mesma que permite fluxos, mas também constrói barreiras. É a mesma que você pode comprar no shopping,
e também cria guerras comerciais com muros de contenção e medidas protecionistas. E a prova de geografia, a prova de história, adora explorar as contradições, os paradoxos de quem pode, de quem não pode fluir como imigrante, fluir como mercadoria, fluir como capital. As regiões esquecidas do mundo e aqueles que são esquecidos. Tudo bem, moçada? Então fique atento. Estas são as dicas. Não vá correr uma maratona essa semana, porque tem uma maratona final de semana, você não vai aguentar. Vá treinando, vá se alimentando bem, durma bem. Você deve ter percebido, pelas imagens que eu utilizei, pelos textos, que a prova vai exigir muito das suas questões cognitivas. Então você tem que estar leve, dormindo bem, relaxando no dia anterior, vendo um filme, passeando, faça uma atividade física e uma grande prova. Valeu, moçada! Um abraço a todos vocês e chamo agora o professor Gustavo de Biologia, Me Gusta Bio, a fera. Chega aí, Gustavo!